Bom dia. Bom dia, galera. Vocês estão me ouvindo? Bom dia, Breno. Bom dia, professor. Alana, bom dia. Isabela, Tiago. Estão todos ouvindo? Legal? Bom dia, tia. Bom dia. E vocês conseguem me ouvir? Consigo. Deixa eu ver quem é a galera que está aqui hoje. Heloísa tá bonita. Heloísa, rapaz, olha. Cabelos lisos. Sara tá aí. Isabela. Dudinha. Bom dia, Danilo. Bom dia. Bom dia. Só antes da tia começar a dar aula hoje, eu vou dar alguns informes, tá? Vou passar algumas informações para vocês e depois nós vamos dar sequência. Davi? Tá me ouvindo, Davi? Eu preciso saber se esse Davi é o Ferreira ou é o Santana. Alguém ouviu ele falar? Não, né? Não, tia. Davi, eu preciso saber se você é o Santana ou se você é o Ferreira. Tá sem som. Eu acho que deve ser o Ferreira, que ele não fala nada no exato. Manda pelo chat, tio. Talvez ele veja. Acho que ele está tentando falar, mas acho que o microfone dele está desligado. Então, manda pelo chat. Aí ele escreve se ele é o Ferreira ou o Santana. Ah, dá o joinha aí, é o Ferreira? Se for Ferreira, dá joinha. Ah. Oh, Jesus. Deixa eu ver mais quem.
Samuel. Bom dia. Vamos lá, sexto ano. Eu vou começar passando alguns recadinhos para vocês, né? Então, eu vou até me antecipar aqui um pouquinho, um minutinho antes. Primeiramente, eu gostaria de justificar a minha ausência sexta-feira, tá, pessoal? O meu esposo, ele está com Covid, então ele já está em casa, já tem uma semana que ele está em isolamento, tá? E aí a minha filha, de quinta para sexta-feira, ela apresentou sintomas. Como ela é muito pequena, ela nunca fica doente, então nós ficamos um pouco desesperados, né? Ela teve febre muito alta, apresentou um quadro de dor de cabeça muito forte, Tá tudo bem? tonturas. Oi? Tá tudo bem com sua filha? Graças a Deus está tudo bem. Ela ainda vai fazer o teste, tá? Poder confirmar se ela é positivo, se ela vai testar positivo ou não. Mas aparentemente o quadro dela é de Covid mesmo, tá? Mas graças a Deus nós estamos tentando controlar a situação. Na medida do possível está dando certo, tá, pessoal? Então, assim, desculpa mesmo a minha ausência e essa semana nós vamos tentar repor essa aula perdida, tá bom? Mais uma coisa, essa aula que foi perdida de sexta-feira, o conteúdo eu não vou dar hoje, vou dar no dia da reposição, tá? Porque eu tenho um cronograma para seguir, senão a gente fica meio perdido. Então, eu acredito que vocês têm um dia da semana que vocês não têm aula nenhuma. É a quarta-feira ou a terça-feira? Quarto. A quarta. Então, provavelmente vai ser nesse dia. Então, já peço para vocês ficarem atentos, tá? Que provavelmente neste dia, nessa quarta-feira, nós vamos ter essa minha aulinha de reposição. Eu vou combinar com o tio Léo. Oi? Sabe quantas horas que vai ser? O tempo da aula? Não. Quantas horas que começa a videoaula de quarta que você falou? Ah, sim, não. Aí eu tenho que ver com o tio Léo mesmo qual é a disponibilidade para poder nos chocar, tá, pessoal? Tá? Porque às vezes a sala já está ocupada com um cronograma de quarta. Mas aí a gente dá um jeito. O Leonardo, ele consegue esquematizar um jeito lá, tá bom? Então, esse é o primeiro informe que eu gostaria de passar para vocês. Bom, o segundo informe é sobre as atividades avaliativas. Pessoal, eu avalio vocês, né? Você já sabe que é a P1, a P2, cada uma valendo 10 pontos e meio. E nós temos as atividades avaliativas no valor de 9 pontos, né? Que podem incluir aí o que o professor determinar. Eu tenho 9 pontos para avaliá-los. Minha primeira avaliação, o primeiro ponto, é com certeza a participação de vocês. Como que vocês estão envolvidos nas aulas online? Eu quase não falo. Quase não fala, né, Daniela? O comprometimento de vocês, tá, pessoal? Aluno que não participa muito, que não gosta de ligar as câmeras, né? E por aí vai. Então, tudo isso, pessoal, observar. Acabei de ligar só porque você falou. Isso, muito bem, está certíssimo. Então, tudo isso eu estou analisando, eu estou observando, tá, pessoal? Porque, mesmo que seja um pouco desconfortável ainda para o aluno ligar a câmera e participar da aula, nós já atravessamos, né, aí boa parte do ano nesse processo de ensino à distância. Então, a gente tem que nos integrarmos de uma vez. Outra coisa, as atividades avaliativas deste trimestre, 2 ocorrerão online, tá, pessoal? 2 acontecerão online. Então, eu preciso que vocês estejam atentos aos informes que vão para vocês na segunda-feira, no cronograma, porque vai ter um dia que vai ter alguma coisa para vocês realizarem na aula online, todo mundo junto. Você vai mandar pelo grupo do sexto ano? Eu coloco no grupo do sexto ano, vou colocar no grupo do sexto ano também, tá?
Então, vocês vão saber o que vocês terão que fazer. O 9º ano e o 8º ano, eu já elaborei com eles um quiz, né? São perguntas, responde ou passa, e que vão valer nota. Então, já decidi o que eu vou fazer com o 8º e com o 9º ano. Com o 6º e com o 7º, eu já tenho mais ou menos determinado na minha cabeça, só falta eu conversar direitinho com a nossa pedagoga, Rosana, para poder fundamentar essa nota, mas será algo que acontecerá online. Outra coisa, eu vou enviar também para vocês uma atividadezinha avaliativa no Google Forms, tá, pessoal? É aquele link que vocês têm que acessar, responder tranquilamente. Vamos pessoal, fazer a prova. Isso, exatamente. A mesma ferramenta da prova, tá? Por que eu estou falando isso? Porque nós tivemos, assim, muitos atrasos nas atividades no trimestre passado. E o atraso, pessoal, reflete lá na nossa nota, demora para colocar nota, demora para somar nota, demora para nós darmos uma devolutiva para o aluno. O atraso, ele realmente prejudica muito o nosso trabalho e a devolutiva de vocês. Então, esse trimestre eu vou ser um pouquinho mais rigorosa com vocês nesse sentido, tá? Estou passando essa informação que é para vocês ficarem alertas. A tia mandou atividade no Google Forms, eu vou providenciar, vou responder, pronto. É atividade avaliativa online? Vou participar da aula online, tá? Para poder eu ter garantido aí a minha avaliação. Porque a avaliação, pessoal, envolve muitas questões, tá? Avaliar é muito mais do que vocês definirem para mim o que é um substantivo e o que é um artigo. Envolve muitas questões. Não é só vocês responderem para mim o que é o substantivo e o que é o artigo, não. Tem outros critérios também que nós precisamos avaliar, tá bom? Então, o recado é esse. Espero que vocês sejam espertos aí, mas pelo que eu estou vendo, vocês estão, tá? Nós elogiamos muito o 6º ano, pelo empenho de vocês, pelo comprometimento, pela responsabilidade com a devolutiva das atividades. Então, assim, é uma turma que não nos dá trabalho, graças a Deus. Nós temos aí quase 100% de alcance com os alunos do 6º ano, tá? Então, pessoal, a finalização do capítulo 6, ele vai acontecer na nossa videoaula, tá? Eu enviei uma videoaula para vocês essa semana, vai chegar ainda. E a finalização do capítulo 6 vai acontecer na nossa aula de reposição, em uma videoaula que eu estou preparando e vou enviar para vocês essa semana ainda. E aí nós vamos finalizar o capítulo 6, porque ele é basicamente substantivo e artigo, e não tem um conteúdo assim que a gente precisa ficar martelando, não, porque é tudo muito fácil. E através da webconferência das outras semanas, eu percebi que vocês estão engajados no assunto. Então, nós vamos adiantar, que nós precisamos adiantar, tá? Eu quero que vocês se dirijam aí ao capítulo 7 do livro didático, que fala sobre poema, palavras e encantamento, tá? Então, abram aí na página 58 do livro didático, por favor. Todo mundo vendo aí o slide? Sim. Sim? Sim. Pessoal, Sim. isso daí uma obra, tá? É uma obra de arte, é uma pintura. E nessa pintura, nós temos o tocador de pífano, tá? Não sei se vocês sabem o que é pífano. Pífano é um instrumento musical muito parecido com a flauta, tá? Eu acho que, se eu não me engano, ele só é um pouco mais agudo do que a flauta. Então, ele faz um pouquinho mais de barulho, né, do que a flauta faz. Então, isso daí é uma obra de arte, tá? Nós vamos falar, nesse momento, sobre poesia, sobre poema. Quando se fala de poema, automaticamente se fala de arte, tá? Tudo que é arte envolve o nosso emocional. Então, quando eu leio um poema, quando eu ouço uma música, quando eu leio um livro, quando eu olho para uma obra de arte, essas ações, elas tendem a mexer com
a nossa sensibilidade. Tá? Algumas músicas nos emocionam, independente ao gênero musical, às vezes pode ser uma música evangélica. Dependendo do contexto em que eu me encontrar, essa música ela vai tocar o meu coração, tá? Assim como eu posso ouvir uma música, uma música antiga, né? Que às vezes você tem escutado na sua infância, então ela vai te remeter a algumas lembranças. Então, tudo isso faz parte do que é artístico e cultural na nossa vida, certo? Nós precisamos da arte para, né, nos sensibilizarmos e entendermos algumas questões da vida. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, professora, o que é poema? O que é poesia? Qual a diferença do poema para a poesia? Então, eu sempre digo o seguinte, poema é aquilo que você consegue olhar e entender a sua estrutura. Então, quando vocês abrem um livro que vocês veem um poema, você sabe que aquilo ali é um poema, né? É dividido por estrofes, tem um título, isso é um poema, tá? Tem rima. Poesia é o sentimento, tá? É a sensibilidade. O que, muitas vezes, um quadro pode passar para você, poesia. Às vezes, uma festa pode te oferecer, uma festa cultural, né? Então, tudo que remete a sentimento é poesia, vai te remeter à sensibilidade, tá? Então, neste capítulo, nós vamos estudar a respeito do gênero textual poema. Então, nós vamos falar da sua estrutura, nós vamos falar da forma com que ele toca o coração, tá? Por que que nós temos essa facilidade de perceber e, mesmo sem estudar, que o poema ele é muito mais emocional do que um texto qualquer, né? Muitas vezes, o que a gente vê assim, a gente está corrigindo um caderno de um aluno, né? Ou às vezes na legenda de uma foto postada, são os versos. Você coloca lá uma frase rimada e a partir dali você percebe que há uma sensibilidade, que é um emocional, tá? Por quê? Porque o poema ele te transfere isso, ok, pessoal? Então, lá na página 58 do livro didático, nós temos a pintura, tá? Do tocador de pífano. Então, isso aí é uma tela, né? Muito bonita, muito antiga, né? Acho que dá para perceber que é uma pintura muito antiga. E aí, lá na página 59 tem algumas questões, alguns levantamentos. Um deles é, o título desse quadro, do pintor francês Edouard Manet, é o tocador de pífano. Você sabe o que é um pífano? Observe novamente a imagem e identifique características desse instrumento. Então, eu já falei para vocês, né? O que vem a ser o pífano aí, tá? É um instrumento musical que se remete muito à flauta. Quais são as roupas e expressões do jovem? Escreva. As roupas dele. Oi? Parece uma roupa de marinheiro, uma coisa do tipo, sabe? Roupa de tocador de banda, alguma coisa assim, né? De alguém que toca na banda. A gente não tem muito mais contato com esse tipo de apresentação, né? Banda, essas coisas. Tia, pra mim parece um tipo de orquestra. Tipo Orquestra. Legal, é isso aí. Muito bem. A expressão dele, o que vocês acham? O rosto. Sei lá. Será que ele tá triste? Sério? Sério? Concentrado, parece. Concentrado. Isso aí. Ele está concentrado. Legal. Também acho. Ok. Que emoções essa tela desperta em você? Essa tela desperta alguma emoção ou ela é uma tela indiferente? Não sinto nada, professora. Eu não sinto nada, não.
Só vejo menino tocando, só isso. Normal, não desperta nenhum sentimento, não é isso? Aparentemente. Nós vamos chegar nas partes que as fotografias vão despertar sentimentos em vocês, tanto as fotografias quanto as telas. Esperem. Que outras formas de expressão usam o ritmo e a melodia para despertar a emoção das pessoas? O que vocês acham? Outras formas de expressão. Feliz ou triste. Sei lá. Onde eu encontro, pessoal, ritmos e melodias? Música. Na música, na poesia, né? Nos poemas, de modo geral, nós encontramos os ritmos, nós encontramos as melodias. Eu tenho certeza que se um familiar de vocês, né, um pai, uma mãe, uma avó, escutar uma música que faça menção ou à infância ou à juventude, essa música vai despertar um sentimento, né? Porque ela vai te lembrar de algo, ou bom ou ruim, vai causar saudade. Então, é isso que a música faz, é isso que o poema faz, é isso que às vezes uma história faz, tá? Mesmo que eu leia para vocês um conto, esse conto seja um conto desses bem rurais, né? Bem caipiras, pode ser que num dado momento, ao contar essa história para vocês, vocês se lembrem de algo que passou, de algo que foi legal, de algo que foi bom, e vai trazer para vocês um sentimento, tá? Então, a arte, ela tem esse poder. Ela tem o poder de levar vocês a, muitas vezes, não uma reflexão, tá? Porque as pessoas acham que todo texto que a gente lê, nós temos uma obrigação de refletir sobre o texto. Isso é básico, tá? Porém, nem sempre eu vou refletir, apenas eu vou sentir, tá? Então, pessoal, vamos lá. Aí nós temos o estudo do texto, que é a parte importante, e neste momento nós vamos adentrar o gênero textual, poema. Em Tocador de Pífano, de Manet, tem como temática um músico. Este poema escrito por Rosiane Murray e observe como o mesmo tema é apresentado. Então, agora eu tenho um poema da Rosiane que tem a mesma temática. Os músicos. Alguém gostaria de ler? Não. Posso ler? Eu vou ler. Podem ler. Na casa dos músicos, as paredes são sonoras. No teto moram acordes. E nos vãos sustenidos se escondem os pensamentos dos músicos. Não são como os pensamentos comuns. Moram em outras altíssimas esferas. Para nós, os outros. Eles constroem algodoados caminhos de sons, para que nossa vida fique mais leve, fique mais bela. Isso. A Rosiane, ela fala o quê? Então, aqui no texto, aqui nesse poema, que a casa dos músicos não é uma casa, né, comum, é uma casa igual a nossa, certo? Uma casa cheia de quê? De pensamentos, né, de sons esses que modificam a nossa vida, tornam a nossa vida o quê? Mais leve, mais bela, né? Então, eu acredito que não tenha ninguém no mundo que não goste de música. Eu acredito que todo mundo gosta de música, seja ela qual for, né? Cada um com o seu estilo. Tem gente que gosta de sertanejo, tem gente que gosta de pagode, tem gente que gosta de música internacional, tem gente que gosta de música gospel. Então, todas essas músicas, quando nós gostamos, né, de determinado ritmo, nós as ouvimos, elas com certeza nos deixam mais alegres, tá? Ou mais sensíveis, não sei. Então, cada um vai se envolver de uma maneira diferente. Lá na página 60, pessoal, nós temos aí
algumas perguntinhas. Vamos tentar responder. Deixa eu deixar pelo menos essa página completa. Tá assim, olha. Segundo o texto, como é a casa de um músico? Segundo o texto, como que é a casa do músico? Como que o texto apresenta a casa do músico? Pode falar, Tia? Pode. As paredes são sonoras, no teto moram acordes. Isso. É sustenidos se escondem nos vãos, né? É. Se vocês quiserem complementar. Mas é isso mesmo que o Danilo falou. As paredes são sonoras, no teto moram acordes, tá? E sustenidos se escondem nos vãos. Lá na questão 2, nós temos assim. Pode ir? Não? Pode ir. 2. Uma casa, como a descrita no texto, se distingue das demais, assim como também quem nela mora. Segundo o poema, como são os músicos que vivem na casa sonora? Letra A. Eles não veem a vida da mesma forma que as outras? O que vocês acham? Marca o X ou não? Acho que marca X. Acho que sim, né? Marcamos X, por quê? Lógico que os músicos não vão ver a vida da forma que nós vemos, tá, pessoal? Pessoas que compõem, pessoas que tocam algum tipo de instrumento, elas têm uma maneira sensível, um olhar diferenciado. Isso é fato, tá, pessoal? Isso é fato. Tanto é que uma vez até comentei isso com os meus alunos do 7º ano, acho que nós estávamos falando sobre alguma temática parecida. A arte, ela se manifesta de várias maneiras. Por isso que muitas vezes um artista, né, que interpreta uma novela, ele canta e ele dança, tá? Porque a arte, ela está interligada. Então, a apresentação teatral, a música, a dança, tudo está interligado. Muitas vezes o cantor, ele também representa um teatro, um cantor que também consegue dançar de forma excelente, porque a arte, ela é extensa, ela se manifesta nas pessoas, né, que são artistas, são mais sensíveis, de várias maneiras diferentes. Letra B. São poetas que têm a vida leve e bela. Não. Tá? Eles deixam a nossa vida, tá, bela e leve. Okay? Então, só a letra A. Assinale a alternativa que explica a afirmação de que o pensamento dos músicos, né, abre aspas, ora em altíssimas esferas, fecha aspas. Significa que os músicos são muito distraídos ou o pensamento dos músicos compreende coisas que os não músicos são incapazes de perceber. A, B. A, B. Isso, com certeza. Aí, letra B. E aí, lá na sequência, nós temos assim, relê este trecho. Para nós, os outros, eles constroem acordoados, caminhos de sons. E aí, vem a pergunta. A quem se refere o pronome eles? E eu acho que são os músicos. Isso, Isabela. Isso mesmo. Aos músicos. Tá? Se refere aos músicos. E esse mais que representa? Letra B. De que palavra se origina a palavra algodoados? Algodoados vem de quê? Algodão? Algodão. Muito bem. Isso aí. É um derivado da palavra algodão. Aí a gente faz a referência, né? Algodão, que é uma coisa fofa, macia. Letra C. A seguir, há alguns significados da palavra algodoado. Assinale a alternativa mais adequada
Qual o seu sentido no poema? Com cor de algodão, recheado de algodão, semelhante a algodão ou feito de algodão? Acho que é feito Semelhante de ao algodão? Semelhante, isso aí, semelhante a algodão. que Isso aí. eles constroem. Eu pensei que era feito de algodão, mas ok. E aí, para terminarmos aqui, a página 60. Letra D. Nesse poema, construir algodoados caminhos de sons significa que serão feitos caminhos para as pessoas, o algodão será usado para as pessoas não pisarem direto no chão, ou os músicos, com a música que tocam, deixam a vida das pessoas mais suave e leve. Eu acho que o último. A última. O último, né? Letra C, isso aí. Opção C, não tem opção C. O último. Agora vamos concluir aqui na página 61 com a letra E. O eu lírico menciona nós, os outros. A quem ele se refere ao usar a palavra outros? Outras As pessoas? pessoas que não são músicos. E isso, as pessoas que não são músicos. Muito bem. E aí, pessoal, deixa eu abrir aqui um pouco a tela para falar essa parte com vocês, tá? Isso. Bom, nós fizemos aí brevemente um estudo a respeito do poema para entendermos melhor o poema. E aqui nós vamos analisar as características do gênero. Então, agora a gente sai daquela parte um pouco mais sentimental, que rege, né, todo o poema, e vamos para a parte técnica, certo? Que é a construção deste gênero textual. Então, eu acredito que algum desses itens aí vocês já saibam, né? O poema, ele é formado por estrofes, tá? Então, ele é dividido por estrofes, que são blocos de versos, certo? Então, às vezes, um poema, ele tem 4 estrofes, ou 2 estrofes, ou uma estrofe, tá? São os blocos de versos. Dentro do poema, nós não utilizamos o termo linha, nós utilizamos o termo verso. Então, tia, eu posso fazer um poema de quantas linhas? Não. Quantos versos, né? Quantas estrofes eu posso encaixar neste poema, tá? Bom, a linguagem do poema nós chamamos de literária. O que significa uma linguagem literária? São os termos que nós usamos, né? As palavras que nós usamos, muitas vezes com outros significados. Aqui nós usamos no poema o termo algodoado, né? Nós demos aí ao termo algodão, é um objeto concreto, serve, né, para limpeza de pele, serve para fazer unha, é um objeto concreto. Demos a ele um outro sentido no poema, o sentido de algo fofo, macio, aconchegante, confortável. Tá? O poema tem esse poder e ele tem essa liberdade. Então, se eu quiser fazer com que uma mesa, uma porta, seja algo sensível e emocionante, eu posso fazer isso no poema. Eu tenho liberdade para fazer isso. Tá? Nós vivemos no período literário moderno, período literário contemporâneo. Eu tenho liberdade de produzir um poema e nele expressar o que eu quiser, usando os termos que eu quiser. Tá? Se eu quiser fazer com que uma caneca tenha vida, eu vou fazer. Se eu quiser fazer com que a televisão dialogue comigo, eu vou fazer. Então, isso chama-se liberdade de expressão. Hoje nós temos isso. E eu falo, é importante porque antigamente, né, há uns 2 séculos atrás, há um século atrás, não era assim que funcionava. Um poeta, para ele compor um poema, ele tinha que seguir determinadas regras fixas. Era muito complicado envolver tanta regra fixa com sentimento ao mesmo tempo. Tá? Então, o poema ele é conhecido por quê? Porque ele tem ritmos e ele tem rimas. Tá, pessoal? Há muitos anos, né, há muitos séculos atrás,
Nós não tínhamos o código linguístico, ou seja, nós não tínhamos as letras para formarmos palavras, palavras para formarmos textos. As pessoas só conversavam umas com as outras, não tinha como registrar nenhum documento, nós não tínhamos livros, não tínhamos nada. E aí, o que eles fizeram? Começaram a cantar, colocar aquilo que eles queriam memorizar dentro de uma música, para facilitar, guardar aquilo ali, né? Aquela informação, reter algum registro. Então, era tudo mentalmente, não tinha nada escrito. Então, para eles reterem isso na memória, eles cantavam. Tá? Com o tempo, graças a Deus, foi criado o código linguístico. Então, hoje nós podemos escrever, nós temos como registrar, porque nós temos um código, o nosso alfabeto, né? E assim por diante. E aí, o que acontece? Eles separaram o poema escrito da música, né? Que é cantada. Conseguiram dividir. Então, mesmo com essa separação, o poema, ele continua tendo essa rima, esse ritmo, devido a isso, a época do trovadorismo. Nós chamamos esse período de trovas, tá, pessoal? E aí, dentro do poema, nós ainda temos o eu lírico, que também pode ser chamado de eu poético, certo? O eu lírico é a pessoa que fala dentro do poema, é a voz do poeta, certo? Que não tem nada a ver com a pessoa que escreveu. A pessoa que escreveu, ela simplesmente compôs aquele poema. Não significa que ela está falando dela, que ela esteja falando dos sentimentos dela, e assim por diante, tá? Então, o lírico é a pessoa, é a voz do poema. Professora, será mesmo que o poeta escreveu aquilo ali, que ele não está falando dele, ou da infância dele? Sim, gente, ele pode sim, né, algum poeta, ele pode escrever algo que faça menção à sua infância, assim como nós temos poemas de poetas, né, grandiosos, que escreveram a respeito da sua infância, falaram da sua mãe, dos seus pais. Só que mesmo este poema fazendo menção a algo real, tá? A voz do poema é do eu poético, é do eu lírico. Então, é muito importante que vocês memorizem essa parte, tá, pessoal? Eu vou pedir para vocês continuarem fazendo os exercícios, tá? Acho que tem uma questão aqui só, 5 e a 6, só para vocês concluírem essa página. E aí, depois, nós vamos continuar com os adjetivos. Eu fiz uma aulinha falando sobre adjetivos. Está chegando para vocês aí, galerinha. Então, é isso. Hoje nós vamos encerrar. E, se Deus quiser, quarta-feira a gente se encontra. Bom? Beijo, abraço. E até a semana que vem. Tchau. Tchau, gente. Tchau.